Então, seguimos nesse assunto. A gente conversa agora também com a participação do Daniel Adjuto, Dani Lima, todos juntos nessa cobertura. Conversamos com o advogado do senador Flávio Bolsonaro, Rodrigo Rocha. Muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Eu quero essa oportunidade. Bem, doutor Rodrigo, esclarecendo então os próximos passos no que se refere à defesa do senador. Como falávamos há pouco, uma vitória importante, afinal, a competência será do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porém, o processo não voltou à estaca zero. Quais são os próximos passos da defesa do senador Flávio Bolsonaro? O que a defesa está articulando nesse momento? Boa tarde aos ouvintes. Não é uma questão de articulação, mas de cumprimento de ritos, né? Havia discussão sobre qual seria o foro apropriado para o julgamento e hoje foi decidido que é o do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi um grande passo, vejam, isso representou uma boa primeira etapa, né? Nós hoje vamos comemorar, estava ouvindo agora há pouco, realmente há um clima de comemoração. Mas amanhã começamos já os preparativos para o julgamento, o processamento e julgamento da causa agora perante o órgão especial do Tribunal do Rio de Janeiro. Então, não se trata de estar ou não na estaca zero. Em verdade, o processo sequer havia começado, tecnicamente falando, né? Era uma inquisa, uma investigação, ainda e que pode ser arquivada, pode virar uma ação penal, mas o que quer que vá acontecer com esse caderno investigativo, agora vai se passar perante o juízo apropriado. Doutor, obrigada. Daniela Lima, aqui de São Paulo, agradeço a participação do senhor no CNN 360. Sim, havia inclusive a expectativa de uma denúncia, né? Que é o que formalmente, se aceita, inicia o processo na justiça, mas a investigação está em estado avançado, tanto que Fabrício Queiroz, julgando se correto ou não a medida, o senhor cumpre o papel, certamente julga que não, está preso. Mas eu queria falar sobre a questão do foro adequado, para deixar bastante claro para quem está nos acompanhando, e gostaria muito de entender que raciocínio o senhor percorre para entender que o foro na Corte Especial, na Procuradoria-Geral do Rio, é o correto, porque o senador Flávio Bolsonaro, assim como outros colegas, salvo engano 10 ao todo, não se reelegeu. E aí esse foro, o qual o senhor conseguiu essa vitória, né, levar o processo para lá, é o destinado a deputados estaduais. O Supremo, no ano passado, disse que os casos correm no foro especial, seja ele qual for, no foro de prerrogativa de função, quando o fato investigado, relatado, denunciado, tem relação direta com o exercício do mandato. Flávio hoje é senador, não é, portanto, deputado estadual. Gostaria de entender por que é que o senhor acha que é o foro especial, que ele esteja na companhia dos colegas que hoje desfrutam do mesmo cargo no qual supostamente cometeram irregularidades. Nós e o tribunal também hoje entendeu dessa forma. Só queria fazer uma ponderação antes. A questão de haver ou não decreto prisional, isso não fixa, isso não dá uma pista sobre a fase em que se encontra a investigação. A prisão pode ser decretada logo ao início, concomitantemente à deflagração de uma investigação. Então, não é porque já está em estágio avançado de processamento. Não é exatamente assim. Depois é que não sou eu, há uma equipe. Isso foi um trabalho em equipe, continuará sendo. E então cada um com divisão de tarefas e tal. E a mim coube hoje a defesa dos interesses de uma impetração que não fui eu que lavrei, foi a doutora Luciana Pires, eu fui apenas emprestar voz ao arrazoado. Com relação à questão de o Supremo ter decidido ou não, entenda-se, não é que o Supremo tenha decidido onde deve ser feito o processamento, mas ele disse que lá não seria, quando foi instado a se manifestar sobre essa questão. O diferencial que há no caso do senador é a ausência de uma solução de continuidade. Vale dizer, os precedentes recorrentemente invocados em sentido contrário falam de ativo
para o Legislativo Doutor, e vice-versa. Não é o caso do senador. O senador era deputado estadual até 31 de janeiro de 2019. Doutor, só porque houve uma falha no seu áudio. Certo. Houve uma falha no seu áudio e eu acho que é correto, justo, que todos consigam acompanhar a integridade de seu raciocínio. Então, vou pedir para que o senhor retorne um pouco. O senhor estava falando a respeito que o Supremo não decidiu que não seria o Supremo Foro, mas não indicou qual. E a partir daí a gente teve um pequeno corte no seu áudio, eu vou pedir para o senhor retomar. Perfeitamente. Ele não indicou se seria na primeira instância, se seria no segundo grau de jurisdição. Né? Ele apenas disse, ele devolveu, por assim dizer, a causa ao Estado do Rio de Janeiro. Então, no caso do senador, diferentemente do que ocorre nos precedentes muito invocados, que estão transitando aí pela mídia, enfim, no caso do senador, não houve solução de continuidade entre o seu mandato como deputado estadual e a tomada de assento no Senado. Como deputado estadual, ele foi até 31 de janeiro de 2019 e no dia 1º de fevereiro ele tomou o assento no Senado. Então, diferente dos precedentes invocados até agora, que tratavam da transição entre cargos do Executivo para o Legislativo e vice-versa, no caso do senador Flávio Bolsonaro, isso não aconteceu. Então, a ponderação da defesa foi que não haveria sentido que se apenas uma pessoa julgasse a sua causa, considerando que o Instituto foi todo forjado em torno da colegialidade, principalmente. Não é esse o escopo do Instituto, mas todas as vezes em que o legislador, seja o legislador constituinte, seja o legislador subconstitucional, interveio numa norma para prever um foro especial, ele o fez de maneira em que o interessado, o objeto da investigação ou mesmo do processo, fosse processado, por assim dizer, perante um órgão colegiado, por razões inúmeras, dentre as quais eu vou citar somente a primeira, em razão das altíssimas funções que essas pessoas exercem quando estão à frente desses cargos. Estamos conversando nesse momento com o advogado que faz parte da equipe de defesa do senador Flávio Bolsonaro, o doutor Rodrigo Rocha. Doutor, participam também dessa entrevista nossos analistas. A Renata Agostinho, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Renata. Pois não. Como vai, doutor Rodrigo? Boa tarde. Duas dúvidas. A primeira é, claro, ao assumir o caso, né, houve aí uma grande repercussão da mudança na defesa do senador Flávio Bolsonaro diante da saída de Frederico Wassef. Gostaria que o senhor explicasse quando exatamente o senhor foi contatado pelo senador Flávio Bolsonaro, como o senhor chegou até o caso, quem o indicou, e se ao assumir a marca aí uma inflexão, uma mudança na forma da defesa conduzir o caso, né, de Flávio Bolsonaro. O senhor, depois que assumiu a defesa, fez aí um pedido para que ele pudesse depor, então gostaria que o senhor pudesse esclarecer esses dois pontos. Perfeitamente. Eu não assumi o caso, mas sim uma equipe. A doutora Luciana Pires já acompanhava a causa e partiu dela o convite, enfim, e a partir daí conversamos sobre questões que eu tenho impedimentos até de discorrer, não porque tem alguma coisa a esconder, ou obscura, ou duvidosa, mas porque dizem respeito à relação cliente-advogado, em primeiro lugar, em segundo lugar, a relação entre os colegas profissionais que hoje oficiam na causa. Então, é natural que quando um novo profissional, em qualquer segmento, ele fique à frente se põe à frente de uma determinada questão, ele põe ali a sua bagagem, a sua experiência, a sua escola, e foi isso que aconteceu. Não há nada para se estranhar no que diz respeito estritamente à minha pessoa, ou melhor, à minha curva de vida profissional. Se os senhores consultarem algum caso, também de repercussão, nos quais eu atuo
nos últimos, vamos dizer, na última década, por assim dizer, em todas as vezes, ou pelo menos na maioria delas, eu tive essa mesma postura. Eu penso que o primeiro interessado numa investigação deve falar justamente para encurtar o espaço da especulação. Se há o que ser explicado, que se explique. E foi por essa razão, por entender que havia, como ainda há, sobejas provas do grande equívoco que se formou em torno dessas questões, é que eu entendi que a defesa, ou melhor, a autodefesa, deveria abrir as alas dessa nossa caminhada, entende? Perfeito. Olha, para quem está nos acompanhando, esse é o doutor Rodrigo Rocha, ele é advogado, integra a banca que atende o senador Flávio Bolsonaro e que obteve hoje uma vitória importante na Justiça do Rio de Janeiro, e nós estamos repercutindo, questionando, cumprindo aqui nosso dever. Ao lado, no canto direito, você vê imagens, esse é o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, repetindo aí um ritual que ele vem fazendo nos últimos dias, a gente vem acompanhando aqui no CNN 360, que é de receber seus apoiadores já na área interna, nos jardins do Palácio da Alvorada, longe da imprensa. Hoje houve a vitória de seu primogênito na Justiça e também a indicação do novo ministro da Educação, mas o presidente manteve aí afastamento da imprensa que acompanha lá, claro, a CNN também. Se houver qualquer mudança, nós estaremos lá para registrar. Vamos seguir aqui. Eu gostaria de chamar o Daniel Adjuto, nosso âncora em Brasília, para que ele possa também conversar com o doutor Rodrigo. Dani, a palavra está com você. Obrigado, Dani. Doutor Rodrigo, boa tarde. O senhor entende que nesse momento também é adequado solicitar que a investigação relacionada a Fabrício Queiroz também siga para o foro especial? Nós não advogamos para esse senhor, nós não defendemos os interesses dele, e a minha manifestação aqui sobre essa questão invadiria, além de importar numa descortesia com o colega ou os colegas, não sei, que estão à frente da causa. Então, por essa razão, eu vou pedir ao senhor para que passe para a próxima pergunta. Tudo bem, é porque está bastante imbricado ao caso do senador Flávio Bolsonaro, até porque ele trabalhou com o senador, por isso a pergunta. Mas tem outra, agora relacionada à investigação, vai passar para a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio. O senhor acredita que vai haver mudança na condução da investigação do GAEC agora para a Procuradoria-Geral de Justiça? Não acredito, mas é um sentimento meu. Enfim, os órgãos do Ministério Público Estadual que oficiaram no feito desde o início, eles deixaram muito clara a posição ministerial diante dessa investigação. Então, não acredito que haja nenhuma mudança nesse panorama, não. A própria tramitação da investigação perante o Água Especial, todos nós já sabemos de antemão tudo o que processualmente vai acontecer, porque é um rito legal ao qual todos nós estamos atrelados. Então, eu não creio nisso, não acho que venha nada novo, mas nunca se sabe, né? Nós estamos nos preparando para tudo. Seguimos, então, conversando com o doutor Rodrigo Rocha. Quem tem pergunta agora é a Raquel Amorim, direto do Rio de Janeiro. Raquel, por favor. Obrigada, Carol. Boa tarde, doutor Rodrigo. Obrigada por nos atender. Bom, o senhor nos disse que a defesa quer anular todas as decisões e provas. E a minha pergunta é bem direta. Os senhores vão pedir essa anulação no STJ? Veja, isso já foi pedido na impetração, né? Seria um corolário lógico isso. Mas não há nada decidido nesse sentido. A equipe ainda vai se reunir, como eu disse hoje, por hora estamos nos permitindo comemorar. Mas amanhã retomamos os trabalhos e aí vamos decidir essas questões, não sei, de recurso real,
no meu entendimento não caberia, mas algum tipo de impugnação, e por hora estamos satisfeitos com o resultado, a despeito da decisão, né, não ter abraçado a completude do nosso intento, né? Perfeito, doutor. Eu vou insistir aqui no tema do foro adequado. O senhor, claro, honrando aí os anos de advocacia, defendeu com bastante propriedade seu ponto de vista. Eu vou exercer o meu direito de questionar aqui. O senhor disse que o Supremo tomou uma decisão ali de qual não seria o foro. Veja, aí o resultado desse julgamento de 2018 deixou claro ali as restrições ao foro especial. São regras aqui, linhas gerais, o fato investigado deve estar relacionado ao exercício do mandato. Novamente, o tribunal deu razão ao que pede a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Minha pergunta é, caso haja recurso, imagino que deve haver para se manter as investigações, até para evitar o nascimento do que a gente chama ali de a questão do fruto envenenado, né, da maçã envenenada, que abra espaço para uma nulidade. O senhor já tem uma tese pronta para manter em tribunais superiores, por exemplo, inclusive o Supremo, que decidiu e tem uma ala que milita fortemente para que esse tipo de caso vá para a primeira instância? Eu fico com o exemplo do ex-senador Aécio Neves. O senhor citou ali de executivo para legislativo. Não é verdade, quer dizer, não é 100%, há exemplos fora disso, né? O ex-senador Aécio Neves tinha uma série de casos, migrou para deputado federal, ainda assim perdeu o foro e casos dele foram para a primeira instância de Minas Gerais porque não tinham relação com o exercício deste mandato. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito, inclusive a estratégia para os tribunais superiores. Em verdade, estamos falando a mesma coisa sobre dois focos. A senhora tem razão com relação ao pressuposto da pergunta. Acontece que o Supremo disse, e é verdade, pelo menos do ponto de vista legal, que aquele que perde o mandato deve ser julgado como qualquer outra pessoa, como qualquer um de nós. Mas não é esse o caso do senador. Tratou-se de uma sucessão de mandatos na qual não houve aquele período de desincompatibilização que costuma acontecer, e daí eu disse, nos cargos do Executivo para a candidatura a outros postos, né? Então, eu dizia, o Supremo decidiu, porque eu estava me referindo a um precedente da reclamação manejada pelo próprio senador, logo ao início, quando o Supremo Tribunal disse, não é aqui, né? Mas não disse é lá. Então, era com relação a isso que eu estava me referindo. Os precedentes que são comumente invocados, estes sim, e aí eu reafirmo, que eles têm, quase todos convergem para a ação penal 937 do Supremo Tribunal Federal, e numa questão de ordem que ficou conhecida no meio, notadamente o acadêmico. Mas perceba que ali, o que se discute não é parecido, mas não é igual ao caso do senador. Agora, há precedentes que vão ao encontro do que a senhora falou, mas sem força vinculante e sem o respaldo, quase sempre necessário, da doutrina e de outros órgãos judicantes, compreende? Sim. De maneira que, como isso acontece muito, eu desconfiava disso e agora estou mais convencido. O operador do direito no Brasil acaba se comportando como se oficiasse num dos países do sistema conhecido como common law, em que a força do precedente dita as regras. Okay. Porque quando não se encontra um precedente no Brasil que seja exatamente o caso, o operador do direito tende a ficar tateando, procurando,
Bem, Nós tivemos um problema com o sinal do doutor Rodrigo Roca, advogado, né, do senador Flávio Bolsonaro, integra a banca que atende o senador Flávio Bolsonaro. Ele voltou. Doutor, vou pedir para o senhor concluir, por favor, para que a gente possa aqui seguir a discussão, e desde já agradeço a participação aqui no 360. Eu agradeço também. É Roca, por fazer uma... Ótimo. É a primeira de muitas conversas. Na próxima, certamente, a pronúncia vai estar afiada, até porque eu já vejo que o senhor vai defender a exceção da regra nos tribunais superiores. Já entendemos. Então, enfim, nós estamos todos muito contentes que o tribunal tenha contemplado a tese, que, repito, começou com a doutora Luciana Pires e a sua sócia também, que é a doutora Juliana Biembar, né? Uhum. Mas a doutora Luciana Pires é a autora solitária dessa impetração, e estamos todos muito felizes que o tribunal tenha compreendido dessa forma, porque para nós, independentemente de fazermos parte da equipe da defesa, agora, né, do senador Flávio Bolsonaro, nós, como profissionais e operadores do direito de longa data, entendemos que é realmente a melhor solução, não só para ele, mas para qualquer pessoa que tenha a desventura, né, de ser envolvido numa situação como a que ele está sofrendo agora. Injustamente, eu tenho esse convencimento. Ok. Doutor Muitíssimo Rodrigo obrigada. Roca, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente no CNN 360 e, claro, nossos microfones sempre abertos. Ok. Uma boa tarde a todos.